apoia.c/o erro do mundo. Apoie o canal e me ajude a continuar fazendo os vídeos. Também acesse os links dos parceiros na descrição. O erro do mundo. Existem gigantes na Bíblia. Esse é um fato bem curioso e interessante de se considerar. A gente vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A Bíblia fala sobre esses seres que eram considerados filhos de Deus, entre aspas, que se juntaram a mulheres humanas para gerarem descendentes. Esses filhos de Deus já foram interpretados de várias formas. Alguns alegam que eles são anjos caídos ou demônios, e outros dizem que eles são anjos do Senhor, que assumiram forma física para se deitar com mulheres humanas. A partir da união desses filhos de Deus, surgiu uma nova raça, e eles eram chamados de gigantes, ou Nephilims. O maior problema que a gente enfrenta falando sobre Nephilims não é se eles eram reais ou não, pois de acordo com a Bíblia, eles não só realmente existiram antes do dilúvio, como também depois dele, como vimos em Números, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. O maior problema é saber quem são seus pais. A palavra Nephilim tem alguns significados, entre eles gigante ou tirano, sendo que gigante é o mais usado nas traduções hoje em dia. Já os filhos de Deus também derivam de um termo hebraico, da mesma forma que Nephilim, e esse termo é Be Elohim, que numa tradução literal seria filhos de Deus. A gente sabe que ao longo da Bíblia, dois grupos já foram chamados dessa forma, e eles são os seres humanos e os anjos do Senhor. Eu só quero deixar claro que a Bíblia não afirma que os Nephilims são filhos dos anjos, então vai ser impossível dizer isso com certeza. Vamos usar a lógica por um segundo. A diferença entre os seres humanos, os animais e os seres espirituais, como anjos e demônios, é o fato de que os seres espirituais têm uma alma eterna, mas não têm um corpo físico, e os animais têm um corpo físico, mas não têm uma alma eterna. Só que os seres humanos têm os dois, um corpo físico e uma alma eterna, porque a gente foi criado à imagem de Deus. Eu espero que vocês já saibam disso, mas para ter bebês é necessário ter um corpo físico, e isso faz com que os seres espirituais não sejam capazes de se reproduzir com os humanos. E antes de você pensar que os gigantes são filhos de gorilas, ou algo assim, em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, é dito o seguinte: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Ou seja, apenas seres da mesma espécie podem gerar descendentes. Errado, então você está me falando que os Nephilims são filhos de seres humanos comuns? Sim e não. Do meu ponto de vista, faz sentido que eles sejam na verdade filhos de certos grupos humanos que eram considerados gigantes ou tiranos, mas existe um outro problema. A gente vê que os anjos do Senhor são sim capazes de assumir uma forma física humana, caso seja necessário, e eles já fizeram isso algumas vezes. E por poderem assumir a forma física da nossa espécie, e o fato de que eles têm uma alma eterna, possa tornar capaz a reprodução entre eles e nós. Só quero deixar claro que os anjos caídos se incluem nessa categoria, e se você viu o meu vídeo sobre demônios, sabe que alguns deles podem ser associados aos caídos. O consenso é que os Nephilims são descendentes dos anjos caídos, com mulheres humanas. Agora falar se eles ainda existem é algo impossível de dizer, se mergulhar em uma série de teorias da conspiração. Mas aí, o que você pensa sobre os Nephilims, os gigantes da Bíblia? Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus.